Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vai ser o parte 2 de O Outro Lado da História. E dessa vez vai ser o lado puro da história. Fica sabendo que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha muitas vezes não sabia o que ia acontecer na União Soviética. E a União Soviética não sabia o que ia acontecer na Alemanha. Porque nessa época não existia ainda WhatsApp, não existia satélite para vigiar o outro, e não existia muito meio de comunicação. Então, os alemães não sabiam o que acontecia na União Soviética e os russos também não sabiam o que acontecia na Alemanha. Se escutava boato, era o boca a boca, o telefone árabe. Então, essa aí vai ser a maior piada da história, que vai explicar para você a Segunda Guerra Mundial. E você vai ver que é um absurdo. Eu expliquei no outro vídeo que o Stalin exilou ou matou todos os bolcheviques no período de 1922 até 1927, quando o Stalin virou líder supremo da União Soviética. Ele caçou, matou, exilou os membros do Partido Bolchevique. Inclusive exilou o Leon Trotsky. E como eu falei no outro vídeo, o Leon Trotsky quis se vingar de Stalin. Porque o Leon Trotsky foi exilado. E o Stalin virou líder da União Soviética. Mas quando o Stalin virou líder da União Soviética, em 1927, ele já tinha matado, expulsado, mandado por Gulag todos os bolcheviques. Ele tinha exterminado todos os membros do Partido Bolchevique. E os bolcheviques, como eu expliquei no outro vídeo, porque não gostavam de vandalismo. E essa história de destruir o patrimônio da Rússia. Igreja, escavar sepultura. E também alguns deles comiam bebê, desses bolcheviques. Escavar sepultura, destruir a igreja e fazer vandalismo. Então o Stalin decidiu expulsar e matar, exilar todos os bolcheviques. Então, como eu falei, o Trotsky, quando foi expulso, exilado, por se vingar, ele falou para o seu seguidor de se alinhar com a Alemanha fascista, a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Então, milhares, para não dizer milhões, de seguidores foram se espalhar pela Europa, de bolchevique, porque o Stalin exilou, expulsou, matou todos os bolcheviques em 1927. Então, em 1927 não tinha mais bolcheviques na União Soviética, era Stalin em 1927. Então, os bolcheviques foram exilados e muitos deles foram para a Alemanha nazista. Quando eles chegaram na Alemanha nazista, esses imigrantes bolcheviques exilados foram se queixar com Adolf Hitler. Os bolcheviques imigrantes foram dizer que o Stalin come bebês, que o Stalin escava sepultura, que o Stalin era um bolchevique, que o Stalin destruía a igreja, que o Stalin era um demônio. Então, esses próprios bolcheviques que fizeram sacanagem na União Soviética, quando foram exilados, foram na Alemanha e falaram que foi o Stalin que era o bolchevique. Eles se esconderam sua identidade. Eles se falavam que não, eles não são bolcheviques, é o Stalin que é o bolchevique. Então, como Hitler não tinha como verificar nada do que acontecia na União Soviética e que apareciam milhares, para dizer milhões de bolcheviques que diziam a mesma coisa, o Hitler começou lá nos anos 30, porque o Stalin exilou em 1927. Então, nos anos 30, os bolcheviques já estavam na Alemanha. Os bolcheviques. E começaram a falar com Adolf Hitler. Que o Stalin come bebê, que o bolchevique é Satanás, que o Stalin expulsou todos nós, porque a gente era santo, conservador, e o Stalin um demônio. Quando na verdade era o oposto. Os bolcheviques, que eram um demônio, e culparam o Stalin por todos os crimes. Diziam que o Stalin que derrubava a igreja, que o Stalin comia bebê, que o Stalin fazia tudo que ele mesmo fazia. Eles jogaram o crime no Stalin. Quando na verdade eles foram exilados porque eles que eram o demônio. Então esses demônios bolcheviques foram na Alemanha e começaram a lavar a cabeça do Adolf Hitler. E o próprio Adolf Hitler começou com esse discurso de bolchevique do Stalin come bebês.
O Hitler começou com a história de Stalin comer bebê, Stalin destrói a igreja, quando na verdade eram os bolcheviques, que eram já todos na Alemanha. Então se fusionaram o Nazbol, o nazi-bolchevique, o exército nazi-bolchevique, e foram financiados pelos sionistas. E o Hitler, que era cristão, conservador, e não gostava dessa história de Stalin comer bebê e derrubava a igreja. Então aceitou o financiamento dos sionistas para invadir a União Soviética, para justamente caçar os bolcheviques. Só que tinha um problema, não tinha mais bolcheviques na União Soviética. Foram expulsos em 1927, mas o Hitler não sabia, tá ligado? E o coitado do Hitler, maluco, doido, tapada, não sabia que na verdade, no país dele, que estavam os bolcheviques. Ou talvez ele sabia, eu não sei, ou talvez ele quis que seja assim. Então, na verdade, os bolcheviques manipularam o Hitler e os sionistas financiaram. E aí o Hitler foi fazer uma cruzada contra o bolchevique na União Soviética, caçando o bolchevique fantasma, que não existe mais, quando na verdade todos os bolcheviques estavam no exército dele. Tá entendendo? É isso que dá quando você não tem WhatsApp, televisão e não tem informação sobre o lugar. Igual os brasileiros que falam que o Stalin e Lenin e Marx são a mesma coisa. Essa também é manipulação dos bolcheviques. Manipulação sionista. Todos vocês que se deixam enganar. Todo mundo que se diz comunista diz que Marx, Lenin, Stalin é toda a mesma coisa. Porque essa aí é a história de bolchevique. Todo mundo fala que o Stalin destruiu a igreja, que o Stalin comeu bebê, que o Stalin mandou, mas na verdade o Stalin mandou os bolcheviques para o Gulag, exilou em 1927. E o Stalin era conservador. E o próprio Hitler também era outro conservador. Na verdade é um conservador de esquerda e outro conservador de direita. E o lesado do Adolf Hitler foi enganado dizendo que lá na União Soviética comia bebê e destruiu a igreja. Mas na verdade o Stalin era tão conservador quanto o Adolf Hitler, só que esquerda e outro direita. Esses bolcheviques demônio manipularam os alemães, fazendo acreditar que todos os bolcheviques viviam na União Soviética, quando na verdade eles que eram os bolcheviques que comiam bebê, eles que comiam bebê e eles que desenterravam cadáver. Não sei se você está entendendo. Os bolcheviques dizia que o Stalin comia bebê e desenterrava cadáver, quando na verdade ele mesmo desenterrava cadáver e comia bebês e derrubava a igreja. Então eles enganaram o mundo inteiro culpando o Stalin. E no final das contas é o Stalin que é um monstro.